E aí, gente, tudo bom com vocês? Estou de volta aqui para mais um vídeo de indicação de livros para vocês. Hoje eu vou indicar 10 livros para você ler enroladinho nas cobertas. Esse período do ano, assim, né, requer leituras de duas formas, né? Ou leituras que dão aquele quentinho na gente, ou leituras que já são mais, digamos assim, geladas, que dão, né, um choque, assim, digamos. Então eu separei livros nesses dois sentidos. E o primeiro que eu vou conversar com vocês, eu já conversei aqui antes com vocês também, mas enfim, né, acho que se enquadra aqui na situação, que é o Ratos, do Gordon Reese. Esse livro aqui é um thriller psicológico que vai contar a história da Shelley e da mãe dela. Elas duas passaram por bons bocados no passado e hoje em dia elas meio que vivem um pouco refugiadas da cidade, sabe? Num lugar meio afastado, como ratos, sabe? Escondidas por causa dessa situação que aconteceu com elas no passado. Só que elas ainda carregam, assim, resquícios dessa vida que elas tiveram no passado, sabe? E mesmo elas se afastando de tudo aquilo que, sabe, trazia mal pra elas, esse mal ainda assim alcança elas de alguma forma. E o livro vai trazer, então, muito dessa questão psicológica, de como o psicológico abalou essas duas mulheres, sabe? A Shelley e a mãe. E também vai trazer um pouco sobre atos mais drásticos, digamos assim, mais pro fim da história, que o autor te conduz tão bem ao longo de toda a narrativa, sabe? Você se coloca tanto nos sapatos dessas duas, que no fim das contas você termina o livro meio assim, impactado com o que aconteceu, mas pensando se você não faria igual, sabe? Se você estivesse no mesmo lugar. Então é um livro que mexe muito assim com o psicológico do leitor, é um thriller psicológico dos personagens, sabe? Tem essa questão psicológica deles, mas também mexe com o psicológico de quem tá lendo, sabe? Pelo menos eu, quando fiz essa leitura, né, eu meio que me coloquei assim em um impasse, sabe? Ético, que eu não sei o que eu faria, mas quando eu vejo o que essas duas protagonistas fizeram no final do livro, eu acho que, tipo assim, foi justo de certa forma, sabe? Então, assim, é um livro que mexe na ferida do psicológico da gente. Eu acho esse livro muito legal e indico muito pra vocês, pra ler aí debaixo das cobertas e depois ficar pensando um pouco. O próximo livro, então, que eu acho que também se enquadra aí nesse estilo de livro que dá mais aquele choque, sabe? Que tá mais relacionado com o friozinho que a gente sente no inverno, é Os Homens que Não Amavam as Mulheres, do Stieg Larsson, que é um livro que é ambientado na Suécia, que já é um lugar super frio e que o frio é trazido na leitura o tempo inteiro. E é também o primeiro livro da trilogia Millennium, que já tem até adaptação pro cinema, então você pode, sabe, assistir o filme depois que você lê o livro, também debaixo das cobertas, com uma pipoquinha. E esse livro aqui vai contar pra gente a história do Mikkel Blomkvist, que é um jornalista que acabou de ser, assim, condenado por ter difamado um cara muito rico, assim. E agora, né, ele vai meio que ficar recluso ali. O jornal pro qual ele trabalha recomendou que ele se afastasse um pouco do exercício da profissão. E, coincidentemente com isso, vai calhar de um outro homem também muito rico, que é o Heinrich Banger, entrar em contato com ele para contratar ele para fazer a investigação do desaparecimento da sobrinha desse homem, que aconteceu muitos anos no passado. O Mikkel não aceita logo de primeira, assim, esse novo trabalho, mas ele vê, assim, uma boa oportunidade, ele se afastar ao mesmo tempo em que ele trabalha nesse caso. Então ele aceita e é aí que muita coisa começa a acontecer na vida dele, inclusive o aparecimento de uma jovem investigadora incrível, que é a Lisbeth Salander. É, assim, uma das melhores personagens que eu já tive o prazer de conhecer na literatura. O livro vai então trazer muitas reviravoltas pra vida desse personagem, sabe? A gente vai ver ele se enfiando em situações muito complicadas, tanto ele quanto a Lisbeth, e assim, a gente fica ao longo do livro muito instigado pra descobrir o que foi que aconteceu com essa moça, sabe? Porque ele vai encontrando pistas que a princípio são todas soltas, assim, é aquele tipo de livro investigativo que instiga o leitor a continuar a fazer a leitura e também faz a gente roer as unhas em alguns momentos por causa de algumas coisas que acontecem aqui. E é um livro que eu amei ter feito a leitura. Ainda seguindo aí um pouco na questão do suspense, agora eu vou trazer um suspense pra vocês que é um pouco mais, assim, turista, digamos assim, que é o 172 Horas na Lua. Quem já acompanha aqui o canal sabe da minha história com esse livro, o quanto ele me assustou. Mas esse livro aqui é uma espécie de ficção científica meio futurista que vai contar a história de 3 adolescentes que vão ser enviados junto com uma tripulação para a Lua. Existe uma espécie de sorteio mundial aqui no livro, escolher essas 3 pessoas, esses 3 adolescentes que vão ser enviados para a Lua junto com essa tripulação. Só que quando eles fazem essa viagem para a Lua, começam a acontecer algumas coisas muito estranhas que, assim, não tem explicação até, sei lá, o final do livro. E quando chega no final, que o autor dá pra gente essa explicação, é uma coisa muito impactante, pelo menos pra mim foi muito impactante, porque o elemento que ele traz aqui pra esse livro no final, pra explicar o que tá acontecendo na Lua, é uma coisa que eu nunca tinha visto, foi meu primeiro contato, então eu fiquei muito
assustada com aquilo, e eu lendo assim 3 horas da manhã e tendo que dormir sozinha e com medo do negócio aparecer e pensando, sabe, pensei muito nisso antes de conseguir dormir. Gente do céu, eu fico muito assustada com isso. Mas eu acho que é assim, aquele tipo de suspense que você, sabe, se você é uma pessoa que fica assustada com facilidade, eu não sei se eu indicaria esse livro, mas eu também já ouvi gente falando que não ficou nem um pouco assustada com o que tem aqui na história, mas foi o meu caso, por isso então eu tô indicando aqui pra vocês. Vamos falar de coisas amorzinho agora, o que traz o quentinho pro coração. Eu vou começar conversando com vocês sobre Calafrio, da Meg Stiefvater, que eu li no finzinho do ano passado e já comentei aqui com vocês que eu amei ter feito essa leitura, eu tava assim esperando nada e fui muito fisgada por esse universo. E aqui é uma espécie de livro YA que me fisgou, mais que eu não tenha lido muito do gênero ultimamente, ele realmente, sabe, me trouxe pra dentro da história, o que me deixou muito feliz. Aqui é mais um romance sobrenatural, sabe, adolescente, que vai contar a história dessa menina que vive na cidade de Mercy Falls. E essa menina, a Grace, ela sempre teve muito contato com os lobos que vivem ali perto da região onde ela mora, sabe, porque tem essa questão da floresta, e em florestas com muito frio, normalmente a gente vê esse tipo de animais, né? E ela sempre teve muito contato com ele desde criança, mas com um em específico, sabe? Ela sempre teve uma conexão mais forte com um dos lobos, que estava sempre por perto. Ela inclusive já foi mordida quando criança por esses lobos, mas isso não afastou o fascínio dela pelos animais. Só que aí tudo começa a mudar quando ela descobre esse lobo, que tem, sabe, um contato mais forte com ela, se transformando em menino na varanda da casa dela. Então ela corre pra ajudar ele e é a partir daí que vai desenvolver então um romance entre esses dois. O que eu acho que sim me fez ter mais ânimo de fazer a leitura desse livro, enquanto eu estava lendo, é que não tem aquela questão assim de desenvolvimento do romance, sabe? Porque são dois personagens que desde sempre já tiveram essa conexão, então a parte de começar, sabe, a chegar no romance é pulada, porque eles já começam com esse romance. E assim, eu fiquei muito emocionalmente conectada com os personagens e fiquei me importando com eles, sabe? Com receio do que queria acontecer com eles. É um livro, gente, muito amorzinho, indico muito pra vocês. E tem a questão do frio e tem também a questão ali do quentinho do coração, que é o romance desses dois. Vou falar com vocês também sobre Quando a Noite Cai, da Karina Risse, que é o lançamento dela no ano passado. Eu li também ano passado e eu amei. Aqui a autora vai trazer pra gente um misto de romance com um pouco de, digamos assim, fantasia, porque a Brianna, que é a protagonista do livro, ela tem muita má sorte durante toda a vida dela. Ela é considerada uma pessoa muito desastrada e ela tá sempre sendo mandada embora por causa dessas questões aí da sorte, de ela da má sorte, de ela ser uma pessoa desastrada, então ela tá sempre fazendo alguma burrice que faz ela ser mandada embora do serviço. Até que ela acaba, sabe, sendo atropelada em uma dessas tentativas de entrevista de emprego por um cara que é exatamente a cara de um homem que ela sonha há muitos anos. Ela sonha há 5 anos com o mesmo cara e do nada o cara tá ali na frente dela. Só que o cara com quem ela sonha, ele é um guerreiro irlandês. E o cara que tá na frente dela não tem nada de guerreiro, é um executivo. E é também o dono da empresa pra qual ela tinha tentado fazer a entrevista mais cedo e tinha dado alguns problemas lá também. E aí que ela começa então a ter esse contato mais próximo com esse homem, que ela fica assustadíssima, né, com a semelhança com o cara dos sonhos. E que também, misteriosamente, sabe, magicamente as coisas vão começar a dar certo pra ela nesse novo emprego. E daí então a gente vai acompanhando esses dois lados, sabe? A questão do sonho e a questão da vida real, até que tudo se entrelaça. E é lá na Irlanda, quando ela faz uma viagem a trabalho, junto com esse chefe dela, que as coisas vão se desenrolar e a gente vai entender melhor como que as coisas acontecem. Então é um livro muito bonitinho, assim, que prende o leitor. A escrita da Karina Risse é maravilhosa pra te prender. E também tem essa questão do místico, né? Que a gente não sabe por que ela sonha, o que aconteceu. Então a autora traz um pouco também de fantasioso aqui, que eu achei muito incrível. E explica tudo muito bem também, com a cultura celta ali da Irlanda. É muito legal, sugiro muito pra vocês também. Um romancezinho pra aquecer aí durante o inverno e o outono, né? Nos tempos friozinhos. Também acho que Uma Curva no Tempo é uma leitura boa pra esse tempo, porque suas lágrimas vão esquentar a sua cara, mas basicamente. O livro conta a história de uma menina que sofre um acidente no dia em que ela tá se despedindo dos seus amigos de escola, sabe? Porque tá todo mundo indo pra faculdade, então tem ali aquela despedida e um acidente acontece naquele dia que faz com que, assim, o grande amigo dela faleça. E a Rachel, de anos depois desse acidente, tá com a vida, assim, fora dos eixos, sabe? Ela não tem perspectiva nenhuma, ela tá realmente perdida na vida e tudo muda quando ela tem a chance, então, de voltar e mudar essa situação, sabe? Quando as coisas estão muito diferentes. E é nessa questão da perspectiva da diferença, sabe? Do que aconteceu e do que poderia ter acontecido, é que a autora vai te ganhando, sabe, vai te fazendo ter esperança por essa personagem, até que no fim das contas ela junta essas duas linhas do tempo de uma forma muito
sei lá, muito emocionante e muito impactante pra quem tá lendo, que vai com certeza te tirar algumas lágrimas. É um livro muito lindo, assim, que todo mundo que lê acha, sabe, super emocionante, super lindo e triste também ao mesmo tempo, sabe? Então eu acho que essa aura, assim, um pouco depressiva que o leitor fica depois de fazer a leitura, eu diria, combina com o inverno, mas às vezes não é tão bom fazer essa leitura nesse momento, justamente por essa questão de você ficar mais triste no final do livro. Então fica a seu critério. Se você acha que você vai se sentir mais levada pela emoção do livro, assim, talvez pode ser que esse livro não seja pra você, né, nessa época. Um outro livro também de romance com bastante drama, esse aqui é bem puxado do drama mesmo, é O Cante para Eu Dormir, da Angela Morrison. Esse livro aqui eu li por indicação da Paola há muito tempo atrás e eu acabei gostando bastante, e já falei, eu acho, com vocês aqui no canal sobre esse livro antes, mas é a história da Beth, que é basicamente a Beth é feia, porque ela realmente é uma pessoa considerada feia pela sociedade, os atributos físicos dela não são o que as pessoas diriam como sendo os mais belos. Só que a Beth, ela tem um dom maravilhoso de cantar, ela tem uma voz maravilhosa, ela faz parte do coro da escola, coral da escola, eu acho que assim, não sei se é coro ou se é coral, tô na dúvida agora. Mas enfim, ela canta, né, na escola, só que surge a oportunidade desse grupo competir, sabe, em uma competição bastante relevante, assim, pros grupos de coral, com uma outra escola só de meninos do Canadá. E é nesse momento então que a Beth tem um lugar de destaque no coral, e é por isso que as amigas ali do grupo vão fazer nela um banho de loja, ela vai se transformar, sabe, em outra pessoa. E é no contexto dessa competição que ela vai encontrar então o grande amor da vida dela, que é um dos meninos, sabe, que são dos principais do outro coral. E é a partir daí então que ela vai desenvolver esse relacionamento mais amoroso. Só que tem uma questão muito delicada mais pro final do livro, que a gente vai descobrindo, que vai apertando o coraçãozinho da gente, que a gente fica meio assim, sem saber, sabe, o que pensar e o que achar do final da história. É um livro muito bonito e é um livro assim que também vai ter essa coisa mais melancólica, então não sei, né? Pode ser que mais pro fim do livro ali você fique um pouco mais triste, mas é um romance muito bonito. Agora, né, um pouco pra fantasia, eu vou falar de Três Coroas Negras, que vai contar a história de três rainhas diferentes, com poderes específicos diferentes, que vão daqui a algum tempo, né, na história duelar entre si pra que somente uma sobreviva, né? Então a ideia é que a rainha que sobreviva mate as outras duas, só que essas rainhas são irmãs no caso, elas são gêmeas, se não me engano. E então a história se baseia nisso, né? Cada uma então ali tem o seu poder, que tá com ela desde que nasceu, e cada uma delas também tem o seu grupo de pessoas que treinam elas desde muito criancinhas pra poder, sabe, duelar entre si. Elas foram retiradas umas das outras, separadas muito crianças, pra que elas disputassem entre si, e a rainha que ganhasse seria a rainha que estaria, sabe, no poder a partir de então. Mas é um livro muito, assim, condizente com o clima, eu diria, sabe? Porque tem um pouco dessa questão do frio, só que com um pouco de disputa. Então fica aqui a indicação de uma fantasia que inclusive já tem até continuação aqui no Brasil, mas eu ainda não li. Por fim, eu quero indicar pra vocês Outlander, porque eu sempre indico Outlander, e depois que ler Outlander você pode assistir a série, que é maravilhosa também. O livro, olha, você pode passar muito tempo embaixo das suas cobertas fazendo essa leitura, porque ele é bem gordinho e vai contar a história, né, como eu já falei aqui na resenha, vou deixar no card, de uma mulher que viaja no tempo da década de 40 do século 20 pra década de 40 do século 18. Ela viaja 200 anos no passado, e na Escócia, né, mais especificamente, ela se vê ali naquele lugar que ela nunca esteve antes, né, no passado. E também em umas situações muito complicadas, sabe? Ela vai passar o livro inteiro tentando, sabe, encontrar o seu caminho de volta pra casa. Ela vai se ver em problemas muito grandes e vai contar com a ajuda, então, do Jamie, que é o galã aqui da história, que não ganha gente no começo, mas que aos poucos, assim, vai se tornando um dos personagens mais incríveis da história inteira. E é sensacional, gente. Eu indico demais aqui pro canal. Se você ainda não leu, pode parar o que está fazendo e ir ler, porque é sensacional. Já era pra eu ter cansado de indicar esse livro aqui, mas não aconteceu porque ele ainda é incrível. E por fim, porém não menos importante, faltou indicar pra vocês Joyland, que é um livro do Stephen King, o primeiro livro e o único que eu li até agora do Stephen King. Eu fiz um vídeo aqui pro canal, porque foi uma escolha pro projeto Conhecendo Autores, eu vou deixar aqui no card. E é um livro que vai contar a história de um jovem que acaba indo trabalhar durante as férias num parque de diversões que tem ali algumas lendas envolvendo um dos brinquedos em específico.
específico, mas conhecendo o histórico de Stephen King enquanto autor de livros, sabe, mais assim, de terror, eu já adianto pra vocês que não é, sabe, a base do livro não é terror, é mais sobre a vida desse protagonista, sobre como as coisas acontecem ali naquele parque, como que ele vai começar essa vida de adulto, assim, sozinho em um lugar muito distante de onde ele vive, e como que ele também vai ter contato ali com essa questão da lenda que gira ali em torno desse parque. É uma leitura super gostosa, gente, você lê super, super rápido, de verdade mesmo, e é uma indicação assim, que eu faço de olhos fechados, porque foi meu primeiro contato e um que eu já achei incrível logo de princípio. Bom, galera, então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Essas são as 10 indicações de livros que eu acho que são, assim, perfeitos pra você ler debaixo das cobertas. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou das indicações, se você já leu alguns desses ou se você já tem vontade de fazer essas leituras. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, que ajuda demais, sabe? Dá aquela força enorme aqui pro canal. E se você é novo, se inscreva aqui embaixo pra ficar por dentro dos próximos vídeos, que a gente se vê então no próximo. Então, eu vou ficando por aqui e até lá. Um beijo e tchau, tchau!